Meus irmãos, hoje eu quero falar com você sobre algo poderoso. Quando você coloca a palavra de Deus como fundamento da sua vida, nada te derruba. Onde muitos caem, você fica de pé. Onde muitos desanimam, você continua avançando. E não é pela sua força, mas pela força do Senhor que te sustenta. A verdade é que todos nós enfrentamos tempestades. Todos nós já sentimos o vento forte, a água subindo, o coração apertado. Mas existe uma diferença entre quem constrói a vida sobre a areia e quem constrói sobre a rocha. A rocha é Jesus. A rocha é a palavra. E quando você está firmada nessa rocha, você pode até ser balançada, mas nunca será destruída. A Bíblia diz em Salmo 62, 6, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha fortaleza, não serei abalado. Quando vem o medo, você corre para a palavra. Quando vem a dor, você se apoia na palavra. Quando tudo parece incerto, a palavra continua sendo certeza. E talvez hoje você esteja ouvindo essa oração com o coração cansado. Mas eu quero que saiba, Deus tem promessa para quem descansa nele. Isaías 41:10 te lembra disso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você não está sozinha. Você não foi esquecida. Deus está com você agora. Se essa palavra está falando com você, comenta aqui: Senhor, eu confio na tua palavra. Meus irmãos, existe algo que o inimigo tenta fazer todos os dias: tirar você da palavra de Deus. Ele sabe que enquanto você está firme na promessa, você é um perigo para o inferno. Porque quando um filho ou filha de Deus conhece a palavra, ele não se entrega ao desespero, não recua, não perde a fé. A Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando a pessoa não conhece a palavra, o medo domina, a ansiedade cresce, a dúvida se instala. Mas quando você sabe o que Deus te prometeu, o inimigo precisa recuar. A palavra é espada, a palavra é escudo, a palavra é luz no meio da escuridão. Quando o cansaço vier, lembre-se do que Jesus disse em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa viva. Se você está cansado, Jesus te dá descanso. Se você está sobrecarregado, Ele te renova. Se o coração está apertado, Ele te sustenta. Talvez você esteja orando há muito tempo e ainda não viu resposta. Mas escute, Deus nunca se atrasa. Ele te prepara antes de te entregar. Não confunda silêncio com abandono. Antes da porta abrir, Deus fortalece o espírito. E quando Deus abre, ninguém fecha. Hoje peça ao Senhor, fortalece minha fé na tua palavra. Escreva nos comentários: minha força vem da palavra de Deus. Meus irmãos, existem momentos em que as ondas parecem altas demais, o vento forte demais e a vida pesada demais. Mas lembre-se, a palavra de Deus é o único chão que não afunda. A Bíblia diz em Isaías 40:29, Ele dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. Quando você acha que chegou ao limite, Deus coloca um novo fôlego dentro de você. O mundo pode até dizer: você não vai conseguir, você não tem mais saída, você não tem mais forças. Mas a palavra diz o contrário. Quando você está fraco, Deus te fortalece. Quando você não vê saída, Ele faz um caminho onde não existia estrada. Quando o mundo te empurra para baixo, Deus te levanta com a mão direita dele. Por isso, nunca aceite como definitiva a palavra de derrota que o inimigo sussurra na sua mente. Se ele tenta te desanimar, é porque sabe que Deus tem promessa na tua vida. A palavra de Deus não é livro de história. A palavra de Deus não é poesia. A palavra de Deus é espada, é decreto, é poder. O inferno treme diante de um cristão que conhece a Bíblia. Quando a tristeza vier, diga: a alegria do Senhor é a minha força. Neemias 8:10. Quando o medo tentar dominar,
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Salmos 27:1. Quando parecer que ninguém te entende, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Salmos 27:10. A palavra cobre cada ferida, cada dor, cada batalha. Se você está se fortalecendo pela palavra, escreva nos comentários: o Senhor é a minha força. Irmãos, saibam de uma coisa: o inimigo conhece o poder da palavra melhor do que muita gente. Por isso, o primeiro ataque dele não é contra a sua saúde nem contra as suas finanças. O primeiro ataque dele é contra a sua mente. Se ele conseguir te afastar da Bíblia, ele te enfraquece. Se ele te afasta da oração, ele te isola. Se ele te enche de dúvida, medo e culpa, ele paralisa você. Mas hoje, pela autoridade do nome de Jesus, você vai trocar as mentiras do inimigo por promessas de Deus. Quando o diabo disser, você não será perdoado, a palavra responde em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando o diabo disser, você está sozinho, a palavra declara em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Quando o diabo disser, não tem saída, a Bíblia diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. O diabo vence quem não conhece a verdade, mas quem conhece a palavra não vive de medo, vive de fé. Guarde isso. A palavra é sua arma, a fé é seu escudo, o nome de Jesus é seu poder. Por isso, antes de responder a qualquer problema, responda com a palavra. A dor fala, fala. A conta fala, fala. O médico fala, fala. Mas acima da palavra dos homens sempre estará a palavra de Deus, e ela nunca falha. Se você crê que a palavra de Deus é sua defesa e sua força, escreva nos comentários: eu tomo posse das promessas do Senhor. Amados, existe algo poderoso que você precisa entender. Quando você declara a palavra, o céu se move. A Bíblia não é apenas um livro, ela é vontade de Deus revelada. Hebreus 4:12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela entra onde remédio não alcança. Ela consola onde ninguém consegue tocar. Ela restaura onde a vida tentou destruir. E talvez hoje você esteja enfrentando batalhas internas, ansiedade que não passa, culpa pelo passado, medo do futuro, falta de força para continuar. Mas escute com atenção, a palavra não volta vazia. Isaías 55:11. Quando você declara o que Deus disse, você está lembrando ao mundo espiritual que quem manda na sua vida não é o problema, é o Senhor. O inimigo quer te calar, porque ele sabe que quem declara a palavra vence a guerra. Então diga com fé, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Salmo 91:7. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Quando você falar a palavra, o medo escuta, o inferno escuta, o céu escuta, e Deus honra a fé. A sua boca é uma arma espiritual. Use-a para vencer. Se você está tomando posse da palavra hoje, escreva nos comentários: eu declaro a vitória de Deus sobre a minha vida. Irmãos, existe algo que muitos cristãos esquecem. A luta não é só física, ela é espiritual. A Bíblia diz em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Por isso, você não vence a ansiedade apenas com força humana. Você não vence o medo apenas com pensamento positivo. Você não vence o desânimo apenas com motivação. Você vence com a armadura de Deus, com a espada do Espírito, que é a sua palavra. O inimigo sabe que não pode te impedir de receber o que Deus preparou, então ele tenta te distrair, te ocupar, te cansar e fazer você desistir antes da vitória chegar. Ele diz, você não vai conseguir, isso é maior que você. Nada vai mudar. Mas quando a mentira do inimigo se levanta,
A verdade de Deus precisa se levantar da sua boca. Romanos 8,37 declara: em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é fraco, você não é derrotado, você não é abandonado, você é amado, escolhido, guardado e destinado à vitória. Toda vez que você diz a palavra, você resiste ao inimigo. E Tiago 4,7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, resista hoje. Resista ao medo com fé, resista à dor com oração, resista ao desânimo com a promessa. A guerra pode ser grande, mas o Deus que luta por você é maior. Se você está decidindo resistir hoje, escreva: eu luto com a palavra de Deus. Amados, quando o coração começa a vacilar, quando o medo tenta entrar, quando a dúvida sussurra que Deus não vai agir, você precisa se lembrar de algo. O seu Deus nunca perdeu uma batalha. Ele não é um Deus limitado. Ele não falha. Ele não chega atrasado. Ele não abandona os seus. Jeremias 32:27 diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe algo difícil demais para mim? A resposta é não. Não existe doença impossível. Não existe porta que ele não possa abrir. Não existe cura que ele não possa realizar. Não existe vida que ele não possa restaurar. Talvez você já tentou resolver tudo sozinho, já cansou, já se desgastou, já chorou em silêncio, já fez forças que ninguém viu. Mas agora Deus está dizendo: filho, filha, descanse. A batalha não é sua, é minha. Êxodo 14:14 declara: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Você não precisa ter todas as respostas, você não precisa saber como Deus vai agir, você só precisa confiar. A fé não é sentir, é escolher acreditar, mesmo sem ver. E quando você acredita, mesmo em meio ao caos, o céu se move ao seu favor. Hoje, entregue o que pesa, coloque a situação nas mãos de Deus. Ele está trabalhando, mesmo que seus olhos ainda não vejam. Se você confia que Deus está lutando por você, escreva nos comentários: o Senhor está no controle. Queridos, a palavra de Deus é a arma mais poderosa que existe. Nenhum medo resiste à palavra, nenhuma mentira do inimigo prevalece contra a verdade do Senhor. Quando a tristeza tenta te paralisar, declare a palavra. Quando o inimigo tentar te acusar, declare a palavra. Quando os pensamentos negativos gritarem no seu coração, declare a palavra. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A palavra corta o medo, quebra correntes, derruba muralhas, expulsa a escuridão e faz o impossível acontecer. Não subestime o que acontece quando você diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Essas não são frases bonitas, são decretos espirituais, é autoridade espiritual, é guerra vencida no mundo invisível. Por isso, quando o inimigo tentar confundir sua mente, lembre-se: não se vence ansiedade com lógica, não se vence tristeza com força humana, não se vence batalha espiritual com palavras comuns, se vence com a palavra de Deus. Hoje, declare a palavra sobre sua casa, seu trabalho, seus filhos, suas finanças, sua saúde, porque quando a palavra entra, o inimigo tem que sair. Se você recebe essa verdade, escreva nos comentários: a palavra de Deus é a minha arma. Meus irmãos, uma coisa preciosa acontece quando vivemos pela palavra de Deus. A nossa fé deixa de ser emoção e passa a ser convicção. A fé não depende do que você sente, não depende do que você vê, não depende do que está acontecendo ao redor. A fé depende do que Deus prometeu. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Quando o medo diz: não tem solução, a fé responde: Deus é o Deus do impossível. Quando a culpa sussurra: você não merece nada, a fé proclama: o Senhor é rico em misericórdia. Quando o inimigo fala: você não vai conseguir, a fé declara: o Senhor vai à minha frente e luta por mim. A fé verdadeira
não se rende às circunstâncias. Ela se firma no caráter de Deus, no poder de Deus, nas promessas de Deus. Muitas vezes o inimigo tenta cansar você, dá vontade de parar, de desistir, de abandonar tudo. Mas quando você se alimenta da palavra, a força volta, a esperança renasce, a alma respira. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, mesmo quando você não sabe o próximo passo, a palavra ilumina o suficiente para você continuar. Se você está passando por um período escuro, sem respostas, sem direção, a palavra vai te guiar, a palavra vai te sustentar, a palavra vai te guardar. Se você crê, escreva aqui nos comentários: a palavra é a luz do meu caminho. Irmãos, quando você decide viver pela palavra, algo poderoso acontece no mundo espiritual. A incredulidade perde força, o medo perde voz, o inferno perde poder sobre você. A palavra de Deus não é apenas um livro, ela é arma, é escudo, é alimento, é vida. Foi com a palavra que Jesus venceu o inimigo no deserto. Ele não conversou com o diabo, ele não explicou nada, ele declarou: está escrito. E é assim que você vence também. Quando a ansiedade tenta te dominar, diga: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. 1 Pedro 5:7. Quando o medo atormentar sua mente, declare: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmo 27:1. Quando a mentira te disser que você está sozinho, responda: eis que estarei convosco todos os dias. Mateus 28:20. A palavra é espada para lutar, mas também é bálsamo para curar. Quem lê a palavra tem paz onde o mundo entra em desespero. Quem medita na palavra tem direção quando todos estão perdidos. Quem confia na palavra está firmado sobre rocha e não afunda na tempestade. Se você quer ver transformação, não basta ouvir a palavra apenas quando tudo aperta. Busque-a todos os dias, leia, medite, declare, viva. O inimigo não teme quem vai à igreja. O inimigo não teme quem levanta a mão no culto. O inimigo teme quem pratica a palavra, porque quem pratica a palavra se torna inabalável. Se você está escolhendo viver pela palavra de Deus, mesmo no secreto, mesmo lutando, mesmo cansado, escreva nos comentários como um ato de fé: eu viverei pela palavra todos os dias. Queridos irmãos, Deus nunca prometeu que não enfrentaríamos batalhas, mas Ele prometeu estar conosco em cada uma delas. E quando você vive pela palavra, a batalha pode até vir, mas você não entra nela sozinho. A Bíblia diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isso significa que a mão que te sustenta não falha, a força que te levanta não acaba, o Deus que te guarda não dorme. Quando o inimigo tenta te derrubar, Deus te sustenta. Quando a vida te empurra para o chão, Deus te ergue. Quando todos dizem que acabou, Deus diz: eu ainda não terminei. A palavra é tão poderosa que não apenas muda circunstâncias, ela muda você, muda sua mente, cura seu coração, aumenta sua fé, te ensina a descansar, te ensina a confiar. E mesmo quando você não sente, não vê ou não entende, a palavra continua trabalhando dentro de você. O inimigo luta para tirar a Bíblia das suas mãos, porque ele sabe: quem lê a palavra, cresce. Quem crê na palavra, resiste. Quem declara a palavra, vence. Você não é fraco, você não é vencido, você não é derrotado. A palavra diz que em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Então continue firme. Continue crendo, continue alimentando sua alma com a verdade. Se você escolhe permanecer na palavra, mesmo no dia mau, declare nos comentários como um ato espiritual: a palavra de Deus é a minha força e minha vitória. E agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida aquilo que a palavra promete aos que creem:
que o Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Isaías 58:11. Que haja força onde havia cansaço, paz onde havia ansiedade, clareza onde havia confusão e milagres, onde antes só existiam portas fechadas. Que o Espírito Santo te visite hoje com uma nova unção para buscar a Deus antes de qualquer coisa, e que o seu coração deseje a presença do Senhor mais do que qualquer solução humana. O que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele está contigo, Ele te sustenta e Ele vai te honrar. Se você recebe essa oração, escreva nos comentários: eu confio na palavra de Deus e entrego meu dia ao Senhor. Cada comentário é um ato de fé, e aqui ninguém ora sozinho. Antes de sair, se inscreva no canal Ecos do Céu e ative o sininho. Todos os dias Deus tem uma palavra preparada, e talvez a próxima seja exatamente a resposta que o seu coração estava esperando há muito tempo. Fique conosco, caminhe com Deus e com esta família de oração. Volte amanhã e ore novamente. Milagres acontecem quando a fé se torna um hábito. Compartilhe esta oração com alguém que também precisa da vitória que você está buscando. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça. Amém.